Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo, uma questão meio polêmica. Eu vou falar nesse vídeo algumas perguntas sobre separação e divórcio e segundo casamento, perguntas que a Bíblia não tem uma resposta exata. Fica um ponto de interrogação. Eu já vi bons teólogos, bons pastores falando sobre o assunto e existem divergências entre eles, porque não tem na Bíblia algo literal dando a resposta sobre o assunto. A base principal para esse estudo sobre separação e o novo casamento é sempre Mateus 19 e verso 9. Vamos ler aqui para iniciar o estudo. Que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Embora nem todos concordem, mas literalmente Jesus abriu uma cláusula de exceção, exceto por traição. A palavra prostituição aqui é porneia, que no original é imoralidade sexual. Jesus abriu uma exceção para o novo casamento em caso de infidelidade conjugal. Mas apesar de estar claro essa exceção, mas nessa questão existe uma lacuna, existe um ponto de interrogação. Nesse texto aqui fica claro que em caso de infidelidade conjugal, pode-se casar com outra pessoa, literalmente. Mas também existem outras situações onde possa causar a separação de um casal. Com isso, alguns se divergem em opiniões diferentes. Vamos a alguns casos onde a Bíblia não tem uma resposta literalmente, ou então causa dúvida sobre a interpretação. Vamos ao primeiro aqui. Alguns interpretam Deuteronômio 24, verso 1, lá diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará a sua mão e a despedirá da sua casa. É um texto muito usado e citado, mas nesse versículo tem ponto de interrogações, tem questionamentos difíceis de interpretar. O X da questão está em achar coisa feia. O casal acabou de casar e o marido achou uma coisa feia nela. O que é essa coisa feia? A Bíblia não diz o que é isso. Alguns dizem que se na hora da primeira relação sexual, se não houver o rompimento do ímen, se não houver sangramento, o marido pode largar dela. Ou caso, se ela não for virgem, o marido pode largar dela. Tem até aquela história do lençol que era colocado debaixo para manchar de sangue. Era a prova que casou virgem. Mas tem uma questão por trás disso aí. Pense bem. Achar coisa feia, se fosse o caso do rompimento do ímen para provar que era virgem, eis a questão. E se o homem já fez sexo com um monte de mulher, como que a mulher dele, a noiva dele, ia ficar sabendo? Que jeito? Como que a esposa dele vai saber? Homem não tem ímen para romper. Como que o homem vai provar que é virgem ou que não é virgem? Não tem como. Nesse caso, o homem estaria em vantagem. Não seria algo injusto? Será se Deus ia dar preferência para o homem? Se a mulher não for virgem, o homem sentava o pé na traseira dela
e fazia ela sumir. Abria a porta e mandava ela sumir. Como que vai saber se ele é virgem? Aí o porém, não seria algo injusto, né? Um tipo de machismo, ou dando preferência para homem? Não é estranho? Eu vou deixando aqui os questionamentos e você pode responder aí nos comentários. O que você acha de cada coisa aqui? Agora vamos para o próximo. Em 1 Coríntios 7, versos 10 e 11, veja na sua tela. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que a mulher não deixe o marido. Deixa claro aqui nesse versículo aqui, fica claro que separação não é pecado. Não é o desejo de Deus, mas pode chegar num ponto onde não tenha mais jeito. Separação não é pecado. Mas se a mulher se separar, deveria ficar sem casar ou que se reconciliasse com o marido. A pergunta é: em qual situação dentro do casamento que este versículo se aplica? Em que situação para qual situação que Paulo falou isso? Eu creio que não pode ser a mesma situação de Mateus 19:9, porque lá abriu uma exceção em caso de traição. Mas é aqui, disse que não pode casar, ou então se reconciliar com o marido. Vamos analisar. Vamos supor que esse caso de Corinto foi em caso de agressão física. O marido violento bate na mulher. Está em risco a integridade física da mulher e dos filhos. Será se Paulo iria orientar a mulher a se reconciliar com o marido agressor? Se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie. E se for um cara agressivo, bêbado, que bate na mulher, né? Será se Paulo ia aconselhar para voltar, sabendo que a agressão pode acabar em morte? A partir do momento da primeira vez que o homem agride a mulher, ele mostra do que é capaz. O correto é cair fora, né? Começa com um tapa, com um chute, quando vê, já vai para a faca ou para a bala, né? Será se Paulo ia recomendar a mulher voltar com o homem violento e pôr em risco a sua vida? Comente aí no comentário. A outra situação está em 1 Coríntios 7, verso 15. Veja aí. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Servidão aqui é escravidão, literalmente. Paulo aqui deixa claro que, em caso onde o descrente deixa a parte crente, ela deve se apartar também, pois não continuará mais em escravidão. Então, Paulo aqui deu margem para a separação, num caso extremo, onde não tenha mais jeito e o descrente se aparta. Mas o crente abandonado pode casar novamente? Alguns interpretam este versículo como se o crente pudesse casar de novo, pois ele foi abandonado pelo descrente. Ele não foi o culpado. Ele não é a parte culpada. Até no comentário da Bíblia Pentecostal diz que pode casar novamente, pois o casamento foi dissolvido e o culpado foi o descrente que abandonou o crente. E agora como fica? Ficou um ponto de interrogação. A outra questão é se um casal vem para o Evangelho e já no segundo casamento, onde não houve traição nas relações anteriores que foram dissolvidas. Será se a igreja deve aceitá-los como membros? Muitos vêm com uma família formada para o Evangelho, com filhos e tudo, no segundo casamento e com uma família formada. A Bíblia não tem resposta para isso. Nem todos interpretam igual. Eu vi um vídeo
de uma pregação do Silas Malafaia, onde ele disse que numa situação dessa, a igreja deve aceitar, porque Paulo disse que Deus não leva em conta o tempo da vossa ignorância. Se conta a partir de quando se converteu, e não de quando não conhecia o Evangelho. Veja em 1 Coríntios 7, que eu li agora há pouco, está falando de cristão ali. Se o crente separar, deveria ficar sem casar ou se reconciliar. Na verdade, todas as citações que eu citei até aqui são para crentes, judeus convertidos e a igreja. 1 Coríntios 7 já é a igreja. Vale para nós. Imagine se não aceitar na igreja, estaria aplicando a sentença de condenados. Ou será se o casal deveria se separar? Será se Deus aprovaria a desunião de uma família formada, onde os filhos iriam sofrer? Será se Deus aprovaria que desmanchasse uma família? Eu já ouvi ensinos sobre esse assunto de bons teólogos. Nem todos têm a interpretação parecida sobre o assunto, pois a Bíblia deixa um espaço vago nesta questão. Existe uma lacuna nessa questão. Sobre isso as coisas que eu comentei nesse vídeo aqui, né? Não deixa claro. Então aí parte do ponto de vista de cada um, de interpretação. Só é claro que o crente que se separa, se não for em caso de infidelidade, realmente, literalmente, não pode mais se casar, né? Se não for por caso de traição. Aí fica claro. Mas aí no mais, ficou um ponto de interrogação nas questões que eu citei aqui. É só isso mesmo. Se gostou, dá um clique em gostei. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.